Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, primeiramente eu quero agradecer, né, cada um de vocês que estão aqui e prestigiando o meu vídeo e pedir, né, que se puder dar um likezinho aí e se inscreve no canal para receber novos vídeos aí, novas notificações, tá? Vamos falar sobre espíritos. Muita gente acontece de, ainda mais se a pessoa é mais sensitiva, tem uma sensibilidade maior, a pessoa tem, algumas têm visões, outras ouvem, né, barulhos, tá sozinha, de repente tá no quarto ou em outro local, ouve um barulho lá na cozinha, alguma coisa caindo. Já aconteceu de pessoas me falarem assim que em cima da geladeira tinha um prato, o prato caiu do nada no chão. Não é do nada, gente. Existem sim espíritos. Nós vivemos no mundo, na esfera terrestre, mas os espíritos estão por aí, né? Eles estão por aí. O que nós não podemos fazer, eu sei que tem muita gente que tem medo. Eu, quando era menina, eu era muito medrosa também. Aprendi a trabalhar com isso e a entender o que acontece, né? Entender o que acontece, que os espíritos, eles estão aí, alguns estão perdidos, né? Não conseguem encontrar o caminho, né? Aí a gente tem que pedir, né? Conduza. Se você não está aqui, se você está aqui para o bem, ótimo, mas o teu lugar não é aqui, né? Conduz para a luz. Muitos espíritos têm alguns menos evoluídos, outros mais evoluídos, que podem tocar, né? Tocar em alguma coisa, né? Do plano terrestre. Então, eles podem tocar, né, na matéria. Ou outros não. Então, depende, né? Tem espíritos que vêm, muitas vezes algum desencarnou, um ente querido desencarnou, não consegue entender o porquê que aconteceu aquilo e fica ali vagando. É um sofrimento, gente, é um sofrimento, sabe? É muito difícil. É, Muitas pessoas não entendem, mas a maioria dos espíritos que estão vagando por aí, eles sofrem muito, né? Eles sofrem. Tem alguns que foram ruins, né? Na época que viveram na Terra, então não conseguem, assim, encontrar o caminho da luz. É muito complicado, sabe? É muito. Se eu for explicar assim detalhadamente, eu vou ficar horas e horas falando para vocês. Mas existem espíritos de luz, né? Existem, tipo, que nem eu, tenho os meus orixás, são espíritos de luz, são entidades de luz, né? É, os anjos, né? São de luz. E também existem aqueles espíritos desencarnados que saíram da Terra, que não conseguiram encontrar o caminho, né? Deixaram a matéria e não conseguem se desvencilhar da família. Então, isso é muito duro, gente. Então, não podemos acusar, né? Sem saber direito o que está acontecendo, né? A única coisa que nós podemos fazer é pedir para encaminhar para a luz, né? Para a luz. Muitas vezes eu já vi, já aconteceu, já me assustaram, já quiseram me amedrontar, sabe? Então, é assim que funciona. É assim que funciona. E existe sim esses espíritos vagando por aí, em todos os lugares existem. O que nós temos que fazer é orar. Para quem já tem uma sensibilidade mais aguçada, vai saber melhor do que eu estou falando e vai entender melhor
de como fazer para conduzir esses espíritos para a luz, né? Muitas vezes eles não estão para nos prejudicar, mas acaba prejudicando. Por quê? Porque não é o lugar deles. Aqui não é o lugar deles. O lugar deles é no outro plano, né? Mas muitas vezes eles não entendem. Outras vezes por maldade que a pessoa... Por isso que eu digo assim, ó, gente, vamos tentar fazer de tudo para a gente ser um espírito bom aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado, a gente tentar. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, não existe pessoa perfeita, mas eu tento evoluir com os meus erros. Por quê? Porque eu não quero ficar vagando por aí, não. Quando eu desencarnar, eu quero encontrar, por pior que seja, o caminho, mas eu quero chegar no meu destino lá e descansar. Então, a gente tem que ser flexível, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender. É difícil? É difícil. Eu sei como é difícil. Muitas pessoas me magoaram, muitas pessoas me magoam ainda. Então, às vezes é duro de eu perdoar, mas eu sei que se eu não perdoar dentro de mim, essa sensação, essa mágoa vai ficar pior. E depois, eu não sei se eu vou estar viva daqui 1 minuto, se eu vou estar viva daqui a 1 hora, posso acontecer alguma coisa comigo. Então, a gente tem que sempre procurar evoluir, a evolução. Por quê? Porque esses espíritos são exatamente isso. A maioria deles, espíritos que não conseguiram evoluir e estão aí vagando, né? Vagando, e é complicado, gente. Teve uma ocasião, há poucos dias atrás, que aconteceu comigo. Isso já acontece milhões de vezes já aconteceu, mas esse é o último que aconteceu, um dos últimos que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês. Deitei, né? E eu senti que fez assim na coberta. E eu apalpei assim e continuou. Aí eu ergui a coberta, quando eu olhei, aquele espírito daquela criança grudou no teto, perto da lâmpada, sabe? E olhou, tipo, igual aquele filme daquela criança, aquele filme... Ai, eu não lembro o nome. Sei que aquela criança ficou lá e virou a cabeça, ficou me olhando, sabe? Aí eu falei, você precisa procurar a luz, aqui não é o teu lugar. Há um tempo atrás eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo e eu fui trabalhando esse medo. Às vezes acontece de a gente ficar meio assustadão assim, né? E não conseguir dormir e tal. Mas muitas vezes não. Agora, no decorrer do tempo que eu estou trabalhando com esses meus medos, eu consigo, assim, conversar e pedir para algum mentor de luz vir buscar e encaminhar para a luz. É muito difícil, gente. São espíritos que sofrem muito, né? Então, por pior que seja a situação, a gente tem que ter piedade também, né? Tem que ter piedade. Foi bem assustador. Teve outros casos, muitos outros casos, né? Mas a gente tem que, né, estudar melhor, né? Verificar, analisar cada caso. Então, esse caso deveria ser uma criança que estava, não sei. Aí a gente fica pensando, mas é um anjo. É um anjo, mas pode ser que esse aspecto de anjo que estava ali no forro no meu quarto era só o aspecto de uma criança, mas o espírito não era de uma criança, entende? De repente pode perguntar aí, mas é um espírito, é criança, mas não era uma criança, era só o aspecto de uma criança. Então, o espírito era evoluído, tipo assim, como que eu posso explicar? Não evoluído, mais velho, né? Não era de uma criança. Então, ele não tem a evolução espiritual que deveria, porque senão ele não estaria vagando por aí. Ele era um espírito mais velho, não era um espírito evoluído, me perdoe.
Então, isso acontece. Por que quando alguém morre, né? Um ente querido morre, geralmente a gente pede, não fica falando, não fica comentando, né? Quanto mais você pensa, mais você atrai, porque eles ficam conectados com a gente, eles ficam conectados e eles não conseguem se desligar, né? É muito difícil deles se desligarem. A pessoa falece, morreu, faleceu ali, de repente uma morte brusca, não conseguiu entender o que aconteceu ali, e quem fica, é difícil, eu sei, já passei muito por isso, fica ali remoendo aquilo, a pessoa não consegue desligar, a pessoa não consegue descansar em paz, né? Então, existem vários aspectos. Se alguém quiser conversar comigo, pode me chamar, né? Em alguns vídeos aí eu tenho meu WhatsApp também. Se quiser fazer uma consulta para falar sobre isso, se tiver alguém que desencarnou, né, que vocês não conseguem se desligar, vou deixar até meu WhatsApp ali, se alguém quiser conversar sobre isso, eu estou à disposição, tá? Já passei por muitas coisas, eu já recebi visitas de entes queridos que já se foram, né? Eu não brinco com essas coisas, porque a gente não pode brincar, mas eu já recebi visitas de pessoas que já faleceram e voltaram e me pediram ajuda com pessoas da família. Alguns eu consegui falar diretamente, né? Que sabia que iam aceitar, tanto que a maioria deles aceitaram, das pessoas que me pediram, dos espíritos que me pediram, os familiares aceitaram e fizeram o que tinha que ser feito, né? Para essa pessoa descansar, para esse espírito descansar. Porque é muito difícil, gente, vocês não têm noção. É muito complicado para quem parte. Eu nunca fui, mas eu já conversei com os espíritos que foram, sabe? Gente, vocês não têm noção, é difícil demais para eles. Então, quanto mais vocês ficarem ligados, quanto mais vocês puxarem eles para vocês, é pior para eles e pior para vocês. Então, a gente tem que lembrar deles assim como luz, né? Dos momentos bons, sentir a saudade, a gente sente a saudade, mas a gente tem que sentir aquela saudade que não vá prejudicá-los na evolução deles, né? Eu sei que é difícil, eu já passei muito por isso e já recebi pessoas, como eu falei, pessoas que já desencarnaram, que vieram pedir ajuda. Por quê? Porque a família não conseguia se desligar, né? Então, só isso que eu peço, gente. Procurar, assim, não ficar toda hora pensando, falando, os objetos pessoais da pessoa, ter em casa, guardar. Ah, mas eu não posso ficar com uma blusa que era da minha mãe? Pode, lógico que pode. O que não pode é se apegar com aquela blusa e ficar pensando nela direto, né? Consequentemente, ela vai sofrer. Então, é assim que funciona. Os espíritos estão por aí, né? Os espíritos estão por aí. Agora, a gente tem que saber que eles precisam encontrar o lugar deles. E gente, nós não somos ninguém para julgá-los, né? Nós precisamos ajudá-los. É lógico que existem espíritos maldosos, existem sim. Existem espírito que é mandado, é pago por algum trabalho de encruzilhada, essas coisas assim, existe. Eles vêm incomodar, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo mal para eles mesmos. E para quem fez esse tipo de coisa, que está sendo prejudicado também. Então, nós não podemos entrar nessa vibração. Nós, tipo, se eu sei, eu sei que tem um espírito aqui mexendo ali e tal, e esse espírito tá me prejudicando, tá me fazendo mal,
Talvez foi alguém que mandou, né? É um exemplo, né? Talvez foi alguém que mandou. Ah, mas então. Eu começo a falar nome, né? E xingo, e é aquela. Eu acho que foi aquela pessoa, foi aquela pessoa. Não, eu não vou entrar na vibração. Eu só encaminho para a luz. Vai para a luz. E assim funciona, né? Então, e consequentemente, quando algum ente querido parte para outro plano, porque é só uma passagem, é uma viagem, né? É uma viagem. Então, nós temos que ficar aqui e tentar fazer com que eles fiquem bem, tá? Eu vou deixar meu número do WhatsApp. Se alguém quiser conversar, fazer uma consulta sobre isso, eu estarei à disposição. Pode chamar, tá? São casos e casos, existem pessoas que perdem, né, o seu ente querido, entram em depressão, outras que não dão mais valor à vida, casos de suicídio, existem muitos casos, né? Então, eu não posso generalizar aqui e falar cada caso também, mas eu posso ajudar. Se vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. E não julgue, tá? Não julgue o espírito. Por pior que seja a situação, simplesmente não. Você está aqui, o espírito está aqui. Se for para ficar tudo bem, tá ótimo. Mas mesmo assim, o teu lugar não é aqui, vai para a luz. Agora, se você veio para me fazer mal, você não vai conseguir, porque meu Deus é maior. E você será encaminhado para a luz, né? Então é assim que funciona, tá bom? Espero que tenha ajudado. Foi uma mensagem rápida, assim, que me pediram, né? A espiritualidade me pediu para eu gravar. Eu até tô com o meu cabelo úmido ainda, nem sequei ele direito. Me pediram para gravar esse vídeo e eu vim aqui gravar esse vídeo falando sobre isso, sobre os espíritos, tá? Amanhã eu vou ver, não sei se amanhã ou depois da manhã, o que eu vou gravar, porque eu vou gravando conforme a espiritualidade vai me mandando eu gravar. Eu não tiro da minha cabeça, eu não procuro em internet, eu não procuro no que os outros fazem, eu não copio nada de ninguém. E eu não faço nada que não seja autorizado pela espiritualidade, né? Porque com isso a gente não brinca, tá bom? Fiquem com Deus e agradeço a todos vocês.